Beleza? Galera, é o seguinte, vou mostrar para vocês como utilizar a memória EEPROM para armazenar valores maiores que 255. Bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu expliquei os fundamentos básicos para você utilizar esse tipo de memória. Então, se você precisa armazenar nesta memória um valor maior do que o 255, você tem que usar um certo recurso matemático para fazer essa adaptação, uma vez que o limite dela é esse valor de 255. Ela consegue guardar valores de 0 até 255. Então, como que você faz para armazenar valores maiores? Primeiro eu tenho aqui o comando #include da biblioteca para EEPROM. E logo abaixo a única variável desse programa, do tipo inteira, e ela se chama valor. Eu igualei inicialmente a 0. Mas como a gente está utilizando a memória EEPROM, tanto faz o valor inicial, porque ele vai fazer a leitura da memória e pela leitura ele vai começar já com um valor diferente. Então eu tenho aqui no void setup, o primeiro comando é um serial.begin 9600, apenas para iniciar a comunicação serial, e eu poder utilizar o monitor serial para ver qual número, qual valor foi armazenado na memória. Bom, eu tenho aqui os comandos de leitura, são esses dois, e logo abaixo os comandos de escrita, que é a gravação do valor na EEPROM. Eu acho mais fácil explicar primeiro como vai ser feita a gravação e depois a leitura. Bom, pelo comando aqui eeprom.write, eu vou indicar um endereço, qual local vai ser gravado esse valor. Eu coloquei aquele primeiro, então é o endereço 0. E na frente, o número que eu quero guardar. Como eu quero guardar um número agora maior que 256, então imagine, por exemplo, 1500. Então eu pegaria o valor de 1500, que vai ser controlado por essa variável, e vou dividir ele por 256. Dessa forma, o resultado sempre vai ser menor do que 256. Então vai ser possível armazenar nessa posição da memória EEPROM. Mas quando o Arduino faz essa conta, ele vai pegar apenas o resultado inteiro e ele não se preocupa com o resto da operação. Se não der um resto 0, então você vai ter uma perda de valor nesse cálculo. Por isso eu tenho que utilizar mais um espaço da memória EEPROM, que está aqui na linha de baixo, também com o comando write. Desta vez eu coloquei o endereço 1, então eu vou utilizar para guardar esse número o endereço 0 e o 1. E agora eu vou pegar e vou falar para o Arduino calcular aquele valor dividido por 256 e ver qual foi o resto da divisão. Então, se não deu uma divisão exata, sobrou algum resultado dali, e ele vai guardar nesse segundo ponto da memória EEPROM. Então, observe que em cima está apenas uma barra, que é o sinal de dividir, e embaixo o sinal de porcentagem, que vai justamente indicar o resto da divisão. Bom, na sequência eu tenho o comando serial.println do valor que está sendo usado. Mas se a gente voltar aqui no começo do programa, então a primeira ação que ele tem é fazer a leitura do que já existe na EEPROM e guardar isso na variável valor. Porque nesse exemplo eu estou utilizando as memórias de posição 0 e 1. Então ele pega aquele número, que é o resultado da divisão, e multiplica por 256. Então, se nessa etapa embaixo eu estou fazendo dividido por 256, o caminho inverso é multiplicar por 256. Aí ele já guarda isso na variável valor. Mas pode ser que a divisão não foi exata e teve um resto. Então eu tenho a linha de baixo para verificar isso e guardar o novo resultado também na variável valor, atualizar ela. Então o que ele vai fazer? Vai pegar o valor que já existe e somar com o resto, mais o eeprom.read
da posição 1. Então ele consegue recuperar o valor que foi guardado. E aqui, como eu já mostrei no vídeo anterior, eu coloquei apenas a função, a instrução valor mais, para ficar somando a variável de 1 em 1. Sempre que ele soma mais 1, ele vai lá e grava o novo valor. Então, dessa forma, eu criei uma pequena função nesse programa, que é toda vez que eu reseto o Arduino, ele vai executar tudo que está dentro do void setup. Então, vai dar sempre um mais na variável de controle. E o meu Arduino vai mostrando no monitor serial quantas vezes eu resetei ele, quantas vezes eu iniciei o programa. E como é um programa só para demonstração de um mecanismo matemático, no void loop eu não coloquei nenhuma ação. Claro que você pode usar esses comandos tanto no void setup como no void loop. Bom, para explicar um pouco melhor essa questão de dividir, multiplicar e voltar, eu preparei aqui uma apresentação onde eu copiei aqui do lado direito todo o programa, que está na verdade dentro do void setup, o loop não tem ação. E aqui na esquerda eu coloquei a conta que eu estou utilizando. Estou fazendo com um exemplo do número 1260. Então, se eu pegar esse número 1260 e quiser armazenar ele, eu vou dividi-lo por 256. Então, eu estou fazendo essa ação aqui, ó, que é valor dividido por 256. E quando eu faço essa conta, eu observo que o resultado vai ser 4. Porque 4 vezes 256 vai dar 1024. E 1260 menos 1024 dá um resto de 236. E dessa forma, como a gente pode ver, o resto sempre vai ser menor do que o divisor. Então, esse resto ele é importante para o meu cálculo quando eu for recuperar o número de 1260. Eu não posso ignorar ele. Por isso eu tenho EPROM.WRITE na posição 1 para calcular o resto. Valor, porcentagem 256. Então a gente faz a conta de divisão e vai armazenar aqui esse valor de 256. Enquanto na linha de baixo, na linha de cima, ele armazenou o número 4, que é o resultado da divisão. Bom, quando eu rodar o setup de novo, ou seja, resetar o Arduino, ele vem aqui na variável valor e vai atualizar a informação dela. Então fica igual o EEPROM read da posição 0. A posição 0 é essa daqui, onde eu fiz valor dividido por 256. E agora, como eu estou fazendo a operação inversa, é vezes 256. É o que eu coloquei aqui na esquerda, o 256 vezes o número 4, que é o resultado da divisão. Isso daqui vai me dar um resultado de 1024. Então, nessa linha aqui, eu vou ter, por enquanto, o resultado guardado de 1024 na variável valor. Na linha de baixo, a variável valor vai receber o próprio valor dela, que é 1024, mais o resultado da leitura da EEPROM na posição 1. A EEPROM na posição 1 é essa daqui que já foi escrita no programa anterior, que estava com o resto, valor porcentagem 256. O resto é 256, ou 236. Então fica a conta que eu indiquei aqui na segunda linha do lado esquerdo. 1024 é o valor que eu já tinha lido na linha anterior, mais o resto 236. Fazendo essa conta, eu chego no valor que eu tinha gravado, que inicialmente eu precisava gravar sendo ele maior que 256, que é o número de 1260. Bom, a gente pode voltar aqui no Arduino, enviar o programa, e eu já enviei, antes de começar o vídeo, valores para EEPROM, já mostrei também no vídeo anterior como enviar esses valores.
Então agora eu vou simplesmente abrir o monitor serial e apareceu lá o número 1257. Eu vou fechar ele e abrir novamente. Então o Arduino vai ser resetado. E ele somou 1 por causa daquela instrução de valor mais. Veio para 1258. Se eu fechar e abrir novamente, o Arduino reseta, soma 1, aí para 1259. Se eu apertar o botão de reset na placa do Arduino, ele vai resetar e vai imprimir um novo valor aqui no meu monitor serial de 1260. E assim, toda vez que eu pressiono o reset, ele pisca algumas vezes e envia um valor com o resultado acrescido de 1. Bom, espero que essa aula tenha sido útil para você. Se foi, você pode me ajudar deixando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.